Vamos dar início à nossa sessão, reunião do Conselho Superior. Hoje é de 22 de setembro de 2020, são 14 horas, a reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão ordinária de número 44/2020. De imediato, antes de passarmos para a sessão propriamente dita, eu gostaria de registrar aqui a presença. Eu peço só um segundinho para confirmar aqui só a presença de algumas pessoas que estão dando o privilégio de participarem da nossa reunião. E eu destacaria, então, a presença da vereadora Suzana Cardoso Alves, de Uruguaiana. Do município de Nova Prata, temos Rogério Farina, que é o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, além da senhora Carla Furlani, o senhor William Teixeira da Silva, também de Nova Prata, da Prefeitura de Panambi, o secretário de Governança e Relações Institucionais, Romário Heitor Malheiros, também a presença do município de Fontoura Xavier, Aline Rodrigues Hilário, do Departamento Municipal de Meio Ambiente, da Prefeitura de Gravataí, o engenheiro Daniel Sernen. Eu só peço, se for possível, acho que tem alguns microfones abertos. Obrigado. O engenheiro Daniel Serlen e o senhor Jairo Cardoso, a senhora Vanessa Cristina da Cruz Arcari, e da Corsan, o senhor superintendente de faturamento e cadastro, Carlos Feoli, o gestor do Departamento de Direito Privado, Mark Goldart, e do comercial, a senhora Liane Marasca de Lemos. E saúdo também aos demais participantes da nossa sessão de hoje do Conselho Superior da AGERGS. E dando prosseguimento à pauta, então, iniciando a nossa pauta, eu submeto à apreciação dos senhores conselheiros as minutas das atas 41, 42 e 43 de 2020. Os senhores conselheiros, imagino que todos tenham recebido, né? E eu submeto aí a sua apreciação em relação a elas. A ata de número 41, senhores conselheiros, por favor. Aprovado, presidente. Aprovado, presidente. Tá. Presidente, na ocasião da ata 41 ainda não tinha empossado, Perfeito, ok. Não, tá certo. Obrigado aí, desculpe. O conselheiro Peters entrou na 43. Foi na 43 só. Tá bem, então a 41 também aprova, então está aprovado, com a abstenção do conselheiro o conselheiro Peters, por ainda não estar fazendo parte do conselho naquele momento. Passo de imediato para a ata número 42/2020. Conselheiro Kleber. Aprovado, presidente. Conselheiro Mangion. Aprovado. Também aprovo, então fica aprovada a ata 42/2020. Ata número 43/2020, conselheiro Kleber. Aprovado, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Aprovado. Conselheiro Petersen, então foi a primeira. Aprovado. Muito obrigado. E eu também aprovado, então, a ata de número 43/2020. Segundo tópico da nossa reunião, passamos para as matérias. Análise do processo de número 001136-3900/19-0, que trata da proposta de alteração dos regulamentos dos serviços da Corsan e da BRK. Temos como conselheiro relator
o conselheiro Kleber Domingues e como conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Kleber para que possa ler o seu relatório. Muito boa tarde a todos. Então, do processo 1136-3900-190, onde o assunto é a proposta de alteração do regulamento de serviço da Corsan e da BRK, a fim de regulamentar o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei Federal 11.445 de 2007, especificamente quanto à observância de prazos e critérios diferenciados como condição para a interrupção ou a restrição do serviço de água para o usuário de baixa renda que esteja inadimplente. Do relatório. A GERDS recebe via ouvidoria denúncia de suposta ilegalidade cometida pela GERDS, como agência reguladora de serviço de abastecimento de água prestado pela Corsan, quando não fez constar no regulamento de serviço de água e esgoto da Corsan, bem como da BRK Ambiental Uruguaiana, o estabelecimento de prazos e critérios especiais para interrupção ou restrições ao fornecimento de água por inadimplência de usuário residencial de baixa renda, beneficiário da tarifa social, conforme previsto na Lei Federal número 11.445, Lei do Saneamento, parágrafo 3º, artigo 40. Diz a Lei 11.445, em seu artigo 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses. Artigo 5º, parágrafo 5º. Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. Parágrafo 3º. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência e estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuários residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Através da informação DJ-AGERGS 265/2019 da Diretoria Jurídica da GERGS, manifesta-se dizendo que o regulamento de serviços de água e esgotos é silente quanto ao estabelecimento de prazos e critérios especiais para interrupções ou restrições ao fornecimento de água por inadimplência de usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social. É mister se fazer o cotejo das normas previstas na Lei Federal número 11.445 de 2007, com as disposições contidas no Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, essas diretrizes nacionais para o saneamento básico, estipula que a suspensão dos serviços será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 dias, para a data prevista para a suspensão. Eis o texto exato. O artigo 40. Serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes condições. Item 5. Inadimplemento do usuário de serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. Parágrafo 2º. A suspensão dos serviços prevista nos incisos 3º e 5º do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. Parágrafo 3º. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e usuários residenciais de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem as condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. No que tange a Lei 11.445, esse artigo 40, lei especial que rege a grande parte das matérias atinentes ao saneamento, que entre o aviso encaminhado ao usuário e a efetiva suspensão dos serviços, o interstício mínimo deve corresponder a 30 dias. Previsão encontra-se justamente no 3º do artigo 90 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto da AGERGS. A regulamentação da disposição contida no artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445 de 2007,
que dispõe sobre a interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, instituições educacionais e internação coletiva de pessoas, é o usuário residencial de baixa renda, beneficiário da tarifa social, o artigo 93 do parágrafo do Regulamento de Serviço da assim preceitua. Artigo 93. A suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário que presta serviço público essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada por escrito de forma específica e com antecedência mínima de 60 dias à autoridade responsável. Parágrafo único. Considera-se como serviço público essencial, entre outros, unidade hospitalar, creches e escolas de ensino fundamental e médio, unidade operacional de serviço público de tratamento de lixo. Após as análises proferidas pela diretoria jurídica, é de entendimento mais específicos também beneficiários de tarifa social, de forma que não identificou qualquer regulamentação específica a esse respeito no regulamento de serviço de água e esgoto da Corsã, nem da BRK Ambiental Uruguaiana. Desse modo, em razão do todo visto e analisado, especialmente em razão da importância do assunto, julga conveniente regulamentar, em dispositivo específico, os prazos e critérios para a interrupção do serviço aos usuários de baixa renda inadimplentes, à semelhança das disposições já existentes no parágrafo único do artigo 93 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto da AGERGS. Entende também que, da mesma forma, deva ser positivado no Regulamento de Serviço de Água e Esgotos, mais precisamente procedendo-se à alteração do artigo 93. Observa que no regulamento vigente, o usuário individual tem o mesmo prazo de 30 dias, artigo 103, parágrafo 2º, previsto para as instituições que prestam serviço público essencial, artigo 109, caput. A Lei 11.445 de 2007, embora não estabeleça prazo, prevê disposição específica para as instituições que prestam serviços essenciais de alcance coletivo. De modo que é preciso tratar situações diferentes de modo diverso, e assim corrigir o regulamento para estabelecer a proporcionalidade ao prazo de comunicação de suspensão de abastecimento de água também para essas instituições, em função de sua relevância social e do contingente de pessoas potencialmente atingidas com a eventual adoção da medida. Através do ofício 329/2019 da diretoria jurídica, é comunicado ao interessado, denunciante da análise, a decisão da AGERGS, informando que o presente processo fora distribuído para apreciação do Conselho Superior, tendo em 13/11/2019, primeiramente, a conselheira Maria Elizabeth Rosa Pereira e redistribuída em 19/11/2019 a este conselheiro como relator. Em 20/11/2019, solicitei, através do encaminhamento número 372/2019 da assessoria, à diretoria jurídica, que também fosse apresentada a proposta de redação para alterar o regulamento de serviço da BRK Ambiental Uruguaiana. Através do memorando número 2/2020, a diretoria jurídica se manifesta apresentando a minuta solicitada e informando da necessidade de consulta pública e audiência pública da mesma forma, solicitando reunião técnica com as empresas Corsã e BRK Ambiental Uruguaiana. Por intermédio dos ofícios 5 e 6/2020, de 9 de janeiro de 2020, é comunicada a Corsã e a BRK sobre a proposta de alteração e ambas manifestaram-se apresentando considerações. Por sua vez, a BRK Ambiental Uruguaiano manifesta-se dizendo que tal alteração afeta o equilíbrio financeiro do contrato, em função do alongamento do prazo de notificação aos usuários inadimplentes da tarifa social, fragilizando o mecanismo de gestão comercial, vindo a permitir que usuários de má-fé intercalem os pagamentos das faturas de modo a impedir os cortes dos serviços por parte da concessionária. Inicialmente, a Corsã se manifesta contrária à alteração,
dizendo que o prazo de 30 dias é suficiente para o atendimento da necessidade de preservação das condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Diz também que não há prescrição legal que especifique prazo. Diz mais a Corsan, que embora o propósito da extensão de prazo de aviso de débito seja beneficiar o usuário de baixa renda, acredita que o efeito será oposto, prejudicando o cliente na medida em que pode incentivar a procrastinação e, por conseguinte, inviabilizá-lo financeiramente diante do acúmulo de débitos mensais. Para a Corsan, o prazo existente é suficiente e conveniente para salvaguardar as condições mínimas de manutenção da saúde dos clientes da categoria social. Além disso, não é objeto do artigo 93 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto estabelecer condições especiais para determinadas categorias de imóveis, mas sim para determinada natureza do serviço, no caso, serviço público essencial à população. Conforme a manifestação da Corsan, no ofício 76/2020, Gabinete da Presidência, de 30 de janeiro de 2020, solicitei à diretoria jurídica análise e manifestação quanto às sugestões apresentadas pela Corsan. Se for o caso, nas minutas de resolução. Na informação número 25 de 2020, a diretoria de tarifas se manifesta dizendo que, se houver necessidade de alongamento do prazo, as concessionárias deverão encaminhar para análise da diretoria estudos do impacto dessa medida no faturamento, histórico de inadimplência dessa categoria e representatividade dessa categoria em relação ao todo, estimativa de previsão para devedores duvidosos, entre outros documentos, uma vez que a alteração do prazo de recebimento altera o ciclo operacional da prestadora de serviços, exigindo maior fluxo de caixa para financiamento dos valores inadimplidos. Uma vez que, quanto maior for o prazo para recebimento dos valores devidos, mais a concessionária irá precisar dispor de fluxo de caixa para manter o seu ciclo operacional, o que aumenta o risco de endividamento por parte da empresa e estimula a inadimplência por parte dos usuários. Frisa ainda a diretoria de tarifas em sua informação 25/2020, que é legítima a preocupação das empresas, no sentido de que há um possível incentivo ao aumento da inadimplência para essa categoria. B, um possível estímulo de que as dívidas se tornem impagáveis, obstando a reinserção do usuário devedor no serviço de saneamento, o que prejudicaria todo o sistema. E C, quanto maior for o prazo para recebimento dos valores devidos, mais a concessionária irá precisar dispor de fluxo de caixa para manter o seu ciclo operacional, o que aumenta o risco de endividamento por parte da empresa e estimula a inadimplência por parte dos usuários. Tanto a Corsan quanto a BRK Ambiental Uruguaiana demonstraram preocupações que orbitam fundamentalmente no entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da vedação da suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos, no aumento da inadimplência na medida em que a dívida de cada usuário se tornará maior e na alteração do fluxo de caixa das empresas, o que demandaria a tomada de providências para recompor o equilíbrio financeiro do contrato. A esse respeito, manifesta-se diretoria jurídica, através da informação DJ AGER de 38/2019, que, contrariamente ao entendimento desta diretoria, manifestado reiteradas vezes, os regulamentos das delegatárias estabelecem, sim, a possibilidade de suspensão dos serviços em face da inadimplência de débitos pretéritos, uma vez que todos os débitos dos usuários passados ou atuais são cobrados na mesma tarifa, o que vai ao encontro dos interesses das companhias no que diz respeito à suspensões de abastecimento. Na lavra da diretoria jurídica, as considerações apresentadas quanto à indispensabilidade de se adequar ambos os regulamentos à lei federal e, conforme o entendimento, trata-se de uma premissa essencialmente jurídica. Diz a diretoria jurídica da GERDS: veja que a Lei Federal 11.445 de 2007 positivou no artigo 40, parágrafo 3º, a política pública escolhida pelo legislador. Assim,
compete à entidade reguladora expedir as diretrizes para a eficiente implementação da opção política sufragada. A norma reguladora não cria, apenas direciona sua execução, na forma e limites autorizados em lei, lançando mão da normatização secundária segundo as diretrizes estándares definidas pelo legislador. No entanto, data máxima vênia destoa da orientação aqui defendida ao dizer que se trata de uma normatização que inova no ordenamento, visto que não visa explicitar a lei ou lhe dar executabilidade, como deve fazer o regulamento propriamente dito, mas sim direcionar a execução dos serviços públicos prestados ou resolver conflitos por meio da norma infralegal, advinda da necessidade setorial concreta e inédita. Como dito, a norma reguladora não cria, apenas explicita na forma e limites autorizados em lei os conceitos necessários à sua implementação. Diante do exposto, após análise de ambas as manifestações, da Corsã e da BRK Ambiental, sugere a ampliação do prazo para a suspensão da interrupção dos serviços do usuário de baixa renda em 10 dias, com vistas a atender duas premissas, quais sejam atender aos preceitos da lei federal e também para estabelecer o prazo de aviso prévio para a suspensão do serviço, porém, não de maneira demasiada, a ponto de inviabilizar o pagamento por parte do usuário em razão do acúmulo de débitos. Em face disso, apresenta a seguinte proposta de alteração do artigo 93. Artigo 93. A suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário que preste serviço público essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada por escrito, de forma específica e com antecedência mínima de 60 dias à autoridade responsável. Parágrafo 1º. Considera-se como serviço público essencial, entre outros, unidade hospitalar, creches e escolas de ensino fundamental e médio, unidade operacional do serviço público de tratamento de lixo. E parágrafo 2º. Aplica-se o prazo de 40 dias para a suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário na condição de residencial subsidiada, enquadrado como baixa renda, a que alude o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 11.445, de 2007. Através do encaminhamento número 525, de 2020, a Diretoria-Geral acolhe as recomendações da Diretoria Jurídica e de Tarifas e encaminha ao Conselho Superior para os procedimentos necessários para submeter a proposta à consulta pública e audiência pública. Assim, por meio dos ofícios 169 e 170 de 2020 da assessoria, de 5 de junho de 2020, são informadas as companhias de saneamento sobre o teor da informação número 38 da Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS para análise e manifestação. E informa também que será realizada consulta pública no período de 15 de junho a 15 de julho de 2020 e audiência pública em 20 de julho de 2020. Durante o período da consulta pública e audiência pública, houve várias manifestações dando sugestões a fim de contribuir com o objetivo proposto. Assim, agradecemos ao senhor Efraim Satz, senhora Sandra Matilde Braseiro, senhor Adão Cabreira, senhora Suzana Cardoso Alves, senhora Solange Romero, senhora Carla Tatiane Teixeira, senhora Eduarda Cardoso, senhora Lorize Gomes de Lima, senhor João Carlos dos Santos, presidente da ADECOM, Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana, a Corsã e a BRK Ambiental Uruguaiana por suas contribuições para a melhoria e aprimoramento da norma regulatória. Nas manifestações advindas da comunidade uruguaiana, através da ADECOM e dos usuários de forma particular, identificamos solicitações que versam sobre o mesmo assunto e não tratado nesse expediente, que o valor da taxa de religação de água para as economias com tarifa social com sugestão e solicitação de que o valor tenha uma queda de 50% no valor, que é de R$ 42,46 na BRK Ambiental Uruguaiana, e para a Corsã o valor fica em R$ 34,78. Diante do exposto, proporei tratar deste assunto em processo apartado, a fim de colher mais informações através das áreas técnicas para posterior deliberação.
Importante salientar que foi formalmente oficiado o senhor Fernando Silva, usuário responsável pela abertura deste procedimento para alteração do regulamento de serviço de água e esgoto da Corsã e da BRK. E por intermédio do encaminhamento número 86/2020 da assessoria, em 30 de setembro de 2020, o presente processo é remetido à diretoria jurídica para análise das contribuições apresentadas e, após, elabora as minutas das alterações nos regulamentos de água e esgoto da Corsã e da BRK Ambiental Uruguaiana, encaminhando-as a este relator para análise e posterior manifestação de voto. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Nós, dando sequência aqui, nós temos agora a manifestações, né? Então está prevista aqui a manifestação do senhor João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. O senhor João Carlos está presente? Sim. Me ouve? Ok, então muito obrigado. Então o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação, senhor João Carlos. Obrigado. Um bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, senhores conselheiros, diretoria, demais participantes. Eu já havia me manifestado na audiência pública e agora trago alguns reforços aqui. Fico feliz com a minuta do prazo de 40 dias ou 45 que nós tínhamos sugerido. É um bom prazo, fica adequado para o consumidor. O prazo de 60 dias era muito alongado, poderia causar outros problemas inversos, em vez de beneficiar. Vamos ressaltar, em primeiro lugar, aqui a legalidade da regulamentação. Ela vem, como já frisado pelo conselheiro Kleber, relator, do parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 11.445, que é de 2007, então já há um longo tempo, e que é muito útil ao consumidor, principalmente aquele mais sofrido, aquele com maior dificuldade. Então nós temos uma norma então, que já tem validade de 13 anos e é muito importante que, mesmo que tardio um pouco, mas que seja regulamentado. Esse prazo, como já falei há pouco, de 40 dias, é um prazo muito razoável. Que o que se quer é uma diferenciação. O consumidor de baixa renda ele não quer que seja de graça ou algum benefício tão grande, mas que seja diferenciado e que dê condições. Até porque a legislação ela traz em seu bojo o atendimento à capacidade de pagamento. E, obviamente, evidentemente, que o consumidor, o usuário de baixa renda, tarifa social, ele tem uma capacidade menor, dificuldade maior. E quanto à Lei 11.445, atrás, em vários artigos, o legislador teve essa intenção de deixar muito claro, por exemplo, para inciso 3º do artigo 9º, inciso 3º do artigo 30, além do inciso 5º do artigo 40 e o parágrafo 3º do artigo 40. Então, todos eles têm um único fim: manter a saúde, o mínimo as condições de saúde pública, de higiene para essas pessoas. E, evidentemente, que algumas entidades de saúde, creche, como já foi explicitado aqui, já estavam regulamentadas. Eu acho que aqui existe uma reclamação, uma alegação, na verdade, das concessionárias quanto ao impacto no seu caixa. Essa alegação aí, ela tem que ser bem pensada. Ela não é verdadeira. Por quê? Qualquer uma das duas empresas aqui, elas tinham pleno conhecimento da legislação. No contrato de concessão, ela tem o risco do negócio. E a lei já estava lá, ela não foi inovada a lei. Tá? Por outro lado, para citar um exemplo,
a empresa BRK, num faturamento mensal de 5 milhões, o faturamento dessas pessoas, consumidores de baixa renda, que nós estamos regulamentando agora, que é a única situação que vai alterar, ele tem um faturamento de apenas 100 mil reais. Considerando que 30% aí que possam ser inadimplente, ou que seja um pouquinho mais, vai dar um impacto de 40 mil reais mensais. Para uma diferença de 10 dias, não significa nada, absolutamente nada. Então, esse impacto aí, que é a minha preocupação dos consumidores agora, a partir desse momento, que seja nas próximas revisões acrescentado alguma tarifa extraordinária, uma revisão extraordinária ou ordinária devido a esse regulamento novo. Então, eu acho que eu chamo bastante atenção nesse ponto. E exemplificando, porque a Corsã não tem os dados, mas num faturamento de 5 milhões, o faturamento correspondente às pessoas de baixa renda que nós estamos regulamentando nesse momento é apenas 100 mil reais. E aí vai ver a parcela que pode ser inadimplente, e além disso, 30 dias já era concedido. Então, temos apenas 10 dias. Eu imagino que signifique 1.000, 2.000 reais de diferença de caixa para um faturamento de 5 milhões, não é faturamento, não cabe aqui se discutir impacto de caixa no faturamento das empresas. E a Corsã é proporcionalmente maior, mas o impacto seria também bastante insignificante no sentido de caixa das empresas. E, da minha parte, agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a matéria está bem definida, bem encaminhada, e torço para que seja aprovado nesse sentido aí. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. João Carlos. Dando sequência, eu passo a palavra agora para o conselheiro... devolvo a palavra para o conselheiro Kleber, para que ele faça, então, a justificativa do seu voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, os municípios com os quais a AGERGS firmou o convênio para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsã, bem como da BRK Ambiental Uruguaiana, estabelecem a atribuição da agência de atuar como reguladora, instância recursal e mediadora dos conflitos e interesses entre as partes. Conforme dispõe a informação DJ AGERGS 38/2019, relativamente à disciplina do artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445, que dispõe sobre a interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência, a estabelecimentos de saúde, instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e ao usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, o artigo 93 da Corsã e o artigo 102 da BRK nos seus regulamentos de serviço de água e esgoto preceituam 93 e 102. A suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário que presta serviço público essencial à população, cuja atividade sofra prejuízo, será comunicado por escrito, de forma específica e com antecedência mínima de 60 dias, à autoridade responsável. Parágrafo único. Considera-se como serviço público essencial, entre outros, unidade hospitalar, creches e escolas de ensino fundamental e médio, unidade operacional de serviço público de tratamento de lixo. Conforme anteriormente manifestou-se a diretoria jurídica, o artigo 93 do regulamento da Corsã e o artigo 109 do regulamento da BRK Ambiental Uruguaiana,
que se prestam à regulamentação do artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445, quanto ao estabelecimento de prazos específicos diferenciados para interrupção do fornecimento de água dos estabelecimentos de saúde, educacionais, internação coletiva, em razão da essencialidade desses serviços, destoa da lei federal, ao não abarcar a regra especial aos usuários de baixa renda, beneficiários da tarifa social. O fato é que a Lei 11.445 determina a instituição de prazos diferenciados para interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento do usuário de baixa renda, refletindo política distributiva realizada pelo legislador, em relação à qual a diretoria não pode ser omissa, sob pena deste órgão e da própria AGERGS substituir-se ao Poder Legislativo na eventual escolha da matéria, ao ser objeto da competência normativa da agência, em infringência à lei. Diante do exposto, e de acordo com as contribuições da consulta pública e audiência pública, que embasaram as minutas de alteração dos regulamentos de serviço de água e esgoto das companhias, acolho as proposições. Sendo assim, voto por item 1. Aprovar as minutas de alteração do regulamento de serviço de água e esgoto da Corsan e da BRK Ambiental Uruguaiana Limitada, incluindo especificamente o seguinte dispositivo: aplica-se o prazo de 40 dias para suspensão do abastecimento de água por falta de pagamento em relação ao usuário residencial social, enquadrado como baixa renda, a que alude o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 11.445, 2007. Item 2. Solicitar a abertura de processo próprio para estudar a possibilidade de redução de 50% na tarifa de religação de água para economias contempladas com tarifa social, conforme manifestado em várias contribuições recebidas na consulta e audiência pública. Item 3. Dar amplo conhecimento aos interessados e participantes que contribuíram na consulta e audiência pública, bem como às companhias de saneamento. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, revisor do presente processo. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto ao mérito, todavia, gostaria de acrescentar 2 novos itens ao voto do relator. A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu artigo 40, conforme muito bem apresentado no relatório e na fundamentação, prevê, artigo 40, os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses. Parágrafo 3º. A interrupção ou restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimento de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem as condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. E o nosso regulamento de serviço não é tão claro e abrangente quanto está previsto neste parágrafo da lei. Por exemplo, posto de saúde não é hospital, universidade não é instituição de ensino, e asilos e clínicas geriatras são estabelecimentos de internação coletiva de pessoas. E todos estes, salvo melhor juízo de valor, não estão abrangidos por regulamentos de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Desta forma, como maneira de aprimoramento, proponho abrir processo para tratar especificamente dos itens discriminados no parágrafo 3º do artigo 40
da Lei 11.445 de 2007. Por sua vez, a Agergs atualmente regula 2 prestadoras de serviços na área de saneamento, tendo cada uma seu próprio regulamento de serviços de água e esgotamento sanitário. Com a mudança da legislação, há a possibilidade de que novas empresas venham a atuar nesse setor. E para evitar a existência de diversos regulamentos de serviços, para que haja tratamento isonômico entre todos os gaúchos na área de saneamento e para proporcionar o prévio conhecimento do que será exigido das novas empresas interessadas, proponho também abrir processo para tratar da consolidação e unificação dos regulamentos ora existentes e a consequente unificação em um único regulamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as empresas reguladas pela Agergs. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passamos, então, para os debates. Eu abro a palavra para os conselheiros, se quiserem algum comentário, alguma contribuição. Conselheiro Peterson. Senhor presidente, apenas acrescentando essa questão que foi levantada pelo conselheiro Luiz Henrique Mangion, acho bastante prudente, principalmente que hoje são apenas duas concessionárias, né, a Prosan e a PT, mas no futuro poderemos ter outras. E é importante que a matéria seja disciplinada e seja única, para que não haja distorções em diversos contratos. Por outro lado, é interessante também a questão do voto do nosso conselheiro relator, tendo a necessidade e a urgência de regular essa condição para os usuários de baixa renda. Perfeito. Bom, então, passada esta etapa, passamos para o voto propriamente dito. Eu não sei se da forma como a posição do conselheiro relator Mangion, na verdade, ela só se agrega à questão colocada pelo conselheiro Kleber, né? Então, na verdade, é um voto só, na verdade, que nós teríamos. Um voto não, mas uma definição. Na verdade, presidente, tem 2 opções. Uma é o voto do Kleber da forma simples como ele fez, e a segunda opção é a forma agregando os meus acréscimos. Então, tem 2 proposições diferentes que a gente pode deliberar por uma ou por outra, né? Sim. O conselheiro Kleber, em princípio, concorda, por exemplo, em simplesmente agregar a questão levantada... Presidente, eu acolho as sugestões do conselheiro Mangion e agrego-as ao voto perfeito. do relator. Perfeito. Então, o que na verdade então vamos estar votando agora é o parecer do conselheiro Kleber, agregado das considerações feitas pelo conselheiro Luiz Henrique Mangion. Então, em votação, conselheiro Kleber. Mantendo o voto com os acréscimos do conselheiro Mangion. Muito obrigado, conselheiro Luiz Henrique Mangion. Acompanho o relator com os acréscimos. Conselheiro Paulo Peterson. Da mesma forma, acompanho o relator com os acréscimos. E eu também faço o mesmo, acompanho o relator com os acréscimos e está, então, aprovada a parecer. Passamos, então, agora para a próxima etapa, que são algumas deliberações, na verdade, que nós precisamos, então, fazer. A primeira precisamos deliberar sobre o encaminhamento de número 106/2020-SE do conselheiro relator Kleber Domingues, no processo de número 001566-3900/17-2, referente ao recurso da Sertel Energia e RD número 579/2020 do Conselho Superior. Conselheiro Kleber.
senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, esse é o recurso da Sertel Energia, a resolução decisória 579/2020. Prezados conselheiros, no presente processo, houve deliberação do Conselho Superior, através da resolução decisória 579/2020, decidindo por negar provimento ao recurso interposto pela Sertel Energia, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 35.621,43, objeto do auto de infração número 0011/2017, Agergues SFG. A empresa foi notificada da decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso ao ANEEL. Tempestivamente, foi apresentado recurso contra a decisão do Conselho Superior. Conforme informações da Gerência de Energia Elétrica, o agente alega 2 aspectos no cálculo da multa. Primeiro, o valor monetário considerado para a energia elétrica gerada. E segundo, o valor de energia gerada no período considerado. Quanto ao valor de energia, item 1, a Sertel postula que, por ser autoprodutor, deveria ser considerado seu custo médio de suprimento, no valor de R$ 99,62 o megawatt, ao invés de R$ 259,33 o megawatt. Seu entendimento quanto à adoção do valor de referência do suprimento é adequado para o cálculo da multa. Contudo, o valor a ser considerado deve ser o valor real do custo da geração para o suprimento da Sertel, ou seja, sem considerar os descontos suportados pelo sistema. Assim, o valor real do custo da geração é de R$ 251,50 por megawatt, ou seja, 3,1% inferior ao valor considerado no cálculo da penalidade, não se verificando desproporcionalidade no valor adotado pela Agergues. Quanto ao item 2, a Sertel informa que sua geração no período de novembro de 2016 a outubro de 2017 foi de 22.832 megawatts, ao passo que a fiscalização considerou o valor de 34.339 megawatts, com base na sua garantia física, 3,92 megawatts, outorgada a PCH. A garantia física de um empreendimento de geração é o volume de energia médio que a usina é capaz de gerar ao longo de um período que considere as interferências sazonais da operação do empreendimento. Ou seja, esse volume de energia é o esperado pelo sistema elétrico, em conformidade com os estudos hídricos e o projeto da usina. Logo, considerar que o cálculo da multa um volume de energia inferior ao esperado estaria em desacordo com a metodologia empregada para o cálculo da multa. Até porque esse desempenho inferior de geração pode estar associado a falhas de operação de responsabilidade do próprio agente. Situação essa que deveria agravar a penalidade e não atenuá-la. Assim, sendo, em juízo de reconsideração, proponho a esse Conselho manter a decisão exarada através da resolução decisória 579/2020, encaminhando o expediente à diretoria da ANEEL para apreciação. Esse é o meu voto para encaminharmos o pedido de reconsideração da Sertel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Bom, em discussão, senhores conselheiros, alguma consideração? Então, já passo direto para o voto, né? Como vota, conselheiro Manjão? Desculpe, acompanhe o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen? O relator. Eu também voto com o relator, então a matéria está aprovada. Próximo item. Deliberar sobre o encaminhamento de número 109/2020, SE, do conselheiro relator Luiz Henrique Mangion, no processo
de número 000-712-3900/20-1, referente ao termo de parcelamento de dívida via site e aplicativo digital da Corsan. Por favor, conselheiro Mangione. Encaminhamento 109/2020, processo 712-390020-1, termo de reconhecimento de dívida e compromisso de pagamento para aplicativos da Corsan. Relator Luiz Henrique Mangione, revisor Kleber Palma Domingos. Prezados conselheiros, foi distribuído ao Conselho Superior o processo acima referido para que, a pedido da Corsan, fosse homologado o modelo de termo de parcelamento de dívida para utilização nas plataformas da empresa, site e app. O assunto foi encaminhado à diretoria jurídica, que, através da informação DJ Gergues 116/2020, verificou que a minuta do termo de reconhecimento de dívida e compromisso de pagamento TRDCP apresentado pela Corsan se encontra nos mesmos termos da minuta homologada pela Resolução Homologatória 281/2019 da Gergues. Desta forma, entendo que está apta, a diretoria jurídica diz assim, desta forma, entendendo que está apta a homologação desta agência, uma vez que não houve alterações no objeto, mas apenas no meio em que serão propostos os parcelamentos. Analisando-se ambas as minutas, verifica-se que na minuta ora proposta foi incluída a seguinte frase, abre aspas, a vigência do presente contrato terá início a partir do momento em que o usuário marcar a opção li e concordo com os termos do contrato. Esta aceitação significará pleno conhecimento dos termos e condições deste contrato. Fecha aspas. Esta frase, no meu modesto entendimento, seria a forma de substituição da assinatura do usuário quando o assunto é tratado no modo presencial e em nada modifica o termo já homologado por esta Gergues. Em contato telefônico com a senhora Fernanda Tassoni, gestora do departamento DEGAR Suplag DP, em 17 de setembro, questionei sobre a razão do pedido de homologação, tendo em vista que ambos os termos continham o mesmo teor. E foi-me respondido que tratava-se de uma segurança para a companhia ter esta versão na plataforma digital homologada pela Gergues, ou pelo menos aprovada pelo Conselho Superior da Gergues. Em função de tudo que foi exposto acima, entendo desnecessário a realização de todo o procedimento para a emissão de uma nova resolução homologatória para fins de homologar algo que já foi homologado anteriormente por esta agência. E proponho que seja emitida uma correspondência à Corsan, informando que os termos ora propostos atendem perfeitamente ao que já está disposto na Resolução Homologatória 218/2019. Desta forma, trago este meu entendimento para análise, apreciação e deliberação pelo Conselho Superior, em especial do conselheiro revisor. Obrigado, conselheiro Mangione. Alguma consideração, conselheiro Kleber? Estou de acordo com o conselheiro relator e acompanho seu voto. Obrigado, conselheiro. Pela homologação. Perfeito. Conselheiro Paulo Peterson. Está sem som, conselheiro. De acordo com o relator. Perfeito. E eu também acompanho o relator. A matéria está aprovada por unanimidade. Próxima item, passamos agora para as comunicações. Então, primeiro, informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo de número 009433900/19-2,
que trata de reformulação dos regramentos para a remuneração das estações rodoviárias. O processo tem como conselheiro relator o conselheiro Paulo Roberto Petersen e como conselheiro revisor o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E também o processo de número 01064-3900/19-2, que trata de recurso da Energética Campos de Cima da Serra Limitada ao auto de infração de número 008-2020-AGERGS-SFG, cujo conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Outra comunicação refere-se ao fato de estar pautada para o dia 29 de setembro agora de 2020, na próxima terça-feira, na sessão de número 45/2020, a análise do processo de número 000-262-3900/20-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul ao Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Bom, para finalizar, temos os assuntos gerais. Eu deixo em aberto para ver se temos aí algum assunto geral a ser colocado pelos senhores conselheiros ou pelo pessoal da... Presidente, eu quero fazer uma consideração aqui, levando em conta aquela reunião que nós tivemos ontem, dizendo o seguinte: nós, para os reajustes dos sistemas de transporte, tanto metropolitano quanto de longo curso, fizemos constar em nossos votos a possibilidade de que as empresas façam ações promocionais para facultar e facilitar a venda de passagens. Ora, presidente, é importante considerar também que esta possibilidade de fazer descontos, a revelia, não seria muito adequado e muito menos salutar ao sistema, sob o prisma da concorrência. Sendo assim, eu trago para discussão, nesse momento, a possibilidade de a gente organizar, através de um regulamento, e aí nós podemos ver qual que é a melhor alternativa, essa possibilidade dos descontos ofertados pelas empresas, a título de benefício tarifário ou outras condições, até para que a gente possa antecipar situações como aquela que a gente tratou ontem naquela reunião. De repente, as coisas acontecerem sem que a gente saiba, sem que tenha nenhum regramento da agência a respeito. Essa é uma proposta, presidente. Sim. Eu, na realidade, até aproveitando esta possibilidade de discussão a respeito, né, eu tenho, desde que eu cheguei na AGERGS, eu tenho batido muito num ponto, que é a necessidade de que o setor de transportes, a exemplo do setor de saneamento, do setor de energia, né, de tantos outros setores que são regulados e que têm as regras absolutamente claras e transparentes e facilitando o trabalho de todo mundo, acho que o setor de transporte de passageiros, ele também carece de contratos. Enquanto nós não tivermos contratos, nós vamos ter, inclusive, algumas questões que são muito difíceis de compreender, né? Então, eu lembro muito, inclusive, ainda da minha vida pré-AGERGS, que muitos das empresas, particularmente no nível urbano, elas diziam que muitas vezes tinham até um certo medo de dar descontos, na medida que aquilo poderia caracterizar a possibilidade de que a tarifa ser mais barata. E isso, obviamente, não era o caso, era simplesmente uma estratégia de curto prazo, inclusive para aumentar a demanda e conseguir manter o nível da tarifário, né? Até porque era tudo com base no IPK, etc., que são
instrumentos extremamente velhos, antigos, ultrapassados e inadequados, eu diria, inclusive, para o século XXI. Mas uma das coisas que eu acho muito importante, dentro da linha que está sendo colocada assim, é que sim, temos que pensar bastante a respeito, né? Mas eu acho que todas as medidas que nós tomarmos, enquanto não houver um contrato muito bem claro e caracterizado, definindo tudo que é possível fazer, né, e tendo um fluxo de caixa muito claramente definido, etc., fica muito mais fácil todos os procedimentos. Então, eu acho que realmente, até eu acho que é importante, como a gente está... Nós tivemos uma reunião ontem interna, né, discutindo algumas questões sobre um reajuste, inclusive vai estar sendo discutido aí na nossa próxima reunião, e que faltavam alguns elementos ali mais claramente definidos para que a gente pudesse, como ente regulador, poder trabalhar a nossa missão, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, essa é a minha visão sobre a questão, mas deixo em aberto também para os demais conselheiros se manifestarem aí. Por favor, senhores conselheiros. Nos votos que eu proferi, né, que foi a Metropolitana de Porto Alegre e da Serra Gaúcha, né, eu proferi que a possibilidade de oferecer desconto das empresas em conjunto com a Metroplan, quer dizer, haveria, o encaminhamento que eu dei é que houvesse a concordância da Metroplan com o poder concedente, até para evitar que em algum momento pudesse haver uma competitividade desleal entre linhas que concorressem, né, e talvez uma pudesse baixar o preço demasiadamente a fim de prejudicar a outra e acabar com a concorrência no futuro. Quer dizer, então quando eu fiz essa proposta era em conjunto com a Metroplan, quer dizer, a empresa, olha, eu vou oferecer um desconto e a Metroplan vai dando ok na programação de tarifas diferenciadas. Conselheiro Petersen, alguma consideração? Conselheiro, a Metroplan, confesso que eu não conheço muito o procedimento deles. Eu vou falar um pouco com relação ao procedimento que o DAER utiliza. O DAER, ele regula muito bem essa questão. Ele coloca que todo e qualquer desconto tem que ser precedido de uma autorização do próprio poder concedente, no caso o DAER. E quando se trata de uma linha em que haja mais de um operador, tem que haver o consenso entre as operadoras. Uma pede desconto e a outra não tem desconto, justamente para não haver essa concorrência desleal. Eu entendo e enxergo essa condição dos descontos com dois viés. Primeiro, olhando pelo lado do consumidor. É excelente. A tarifa, para ele, quanto mais barato. Pelo lado do transportador, também hoje, atacado da forma como eles estão sendo atacados por N outros aplicativos, e que muitos desses aplicativos não têm regramento nenhum, tipo hoje de caronas, né? As empresas, se não fizerem alguma coisa para minimizar esse impacto, né, através dos descontos, das promoções, elas vão sucumbir certamente. Então, eu acho que a Gergs e o poder concedente têm que enxergar essa condição, né, e de uma forma de regulamentar isso. Nós precisamos regulamentar isso, né? Então, eu vejo que essa condição, como volto a dizer, na Metroplan não conheço muito, mas do DAER está bem regulamentado. Perfeito. Eu gostaria de agregar também só uma questão nesse item, que eu acho que é absolutamente relevante essa discussão. Mas eu insisto que neste caso, a Gergs vai a reboque de como o mercado está estruturado, né? Então, por exemplo, a questão da competição entre determinados links da rede, né? Até a gente identifica assim, por que tem se a ideia é ser monopolista, né? O que a gente está discutindo, na realidade, em essência, são mercados. E os mercados, a ideia de se entregar para um monopolista
a operação de determinado mercado, ela tem uma explicação econômica para isso. Significa que o custo é mais barato se for de forma unificada, né? Não havendo competição. Mas isso tem que estar muito claro no contrato. E o ponto que eu tenho levantado, e que eu volto mais uma vez a insistir nisso, quando não se tem contrato, fica-se muito, diria refém até, de certa discricionariedade. Então, de repente se pode ter desconto, de repente não pode ter desconto, por uma circunstância ou outra, e eu acho que aí a falta de regramento fica gerando casuísmos, inclusive, né? Então eu volto a bater nessa tecla. Eu acho que o poder concedente, né, ele precisa agilizar os procedimentos para que a gente tenha no setor de transporte de passageiros contratos, certo? Porque senão, insisto, a gente acaba, tanto o próprio poder concedente, quanto nós poder, no caso, o ente regulador, como as próprias empresas e como o próprio usuário, ou seja, é o mercado inteiro e os vários stakeholders que compõem este mercado, ficam todos suscetíveis a decisões pontuais. Ou seja, falta uma regra mais ampla. Então, eu levanto esse ponto até que o Conselho de Setores, que eu acho que é muito importante, né? Então, puxa vida, se uma empresa toma uma decisão estratégica, por exemplo, de reduzir a sua tarifa, ela não pode reduzir porque a outra empresa não quer tomar esta decisão estratégica, ou essa decisão, né? E o poder concedente fica também refém. Essa situação ela não é boa para ninguém. E acho também que esse ponto que o conselheiro Petersen traz aí, ou seja, agora mesmo na pandemia. E eu vou dizer mais, nós temos o setor de passageiros hoje, ele está diante de um ataque, e que é outro absurdo que nós vivemos aqui no Brasil, que é um ataque de operadores não regulados. E a coisa que a literatura econômica não prevê, porque não faz sentido nenhum, não é racional, é ter um setor regulado competindo com o setor não regulado. Quando eu fui presidente da IPTC, na época a gente chamava quem prestava o serviço que não era regulado, nós chamávamos de clandestinos. Ele agora trocou de nome, né? Bom, mas de qualquer forma, do ponto de vista econômico, eu não estou nem falando se é conveniente, se é bom ou não para o regulador, isso é um absurdo. E eu aproveito, então, que a gente está fazendo essa breve discussão aqui, que eu acho que ela é extremamente relevante, né? Eu tenho sempre dito, e aí, inclusive, da minha experiência como acadêmico e conhecer um pouquinho o que aconteceu no mundo, em todos os lugares do mundo tem aplicativos funcionando. Só que lá em nenhum lugar ele contribuiu para quebrar o sistema. Bom, aqui, quando chegou no Brasil, ele está ajudando a quebrar o sistema. O que tem diferente entre o primeiro mundo e nós aqui, que não necessariamente estamos no primeiro mundo? Estamos tentando, indo a caminho. É muito simples. Lá existe planejamento. Lá existe uma definição clara do tamanho do mercado, como eu posso dividir esse mercado e como eu posso atender as demandas de uma forma eficiente do ponto de vista econômico e sustentável do ponto de vista econômico e financeiro. Como aqui as autoridades deixaram entrar de forma absolutamente livre e sem nenhum tipo de regra, é óbvio que eles estão afetando os serviços regulados. Então, é incompreensível do ponto de vista econômico ter um setor regulado competindo com o setor não regulado. O que leva, inclusive, à possibilidade absurda de, em alguns casos, forçar que alguns operadores que são regulados, né, passem a ser clandestinos para conseguir ganhar mais dinheiro. Isso é um absurdo. Só tem um nome para isso, chama falta de planejamento. Então, eu acho que o que hoje nós estamos precisando do setor, além de algumas questões de ajustes, etc., mas é uma questão mais de fundo, né? É pensar estrategicamente esse setor, como é que se mantém esse setor de forma sustentável, eficiente, previsível, que é o fundamental que se tem que ter quando se fala em regulação, quando se fala em setores regulados, né? Então, eu acho que nós temos um longo caminho ainda a percorrer, né? Eu só alerto assim, para
a minha preocupação pessoal de a gente começar a criar regramentos dentro de algumas circunstâncias que estão próximo do caótico. Né? Então, enquanto se a gente não enxergar a floresta inteira, a gente às vezes pode estar estamos ajudando até o caos ao invés de minimizar ou tentar resolver problemas. Bom, mas essa é a minha posição, assim, que eu estou externando aqui, mas acho que a gente tem que pensar muito. E eu acho, inclusive, quem tem que pensar bem mais do que nós, inclusive em relação a isso, é o poder concedente, que tem a responsabilidade de definir como que o mercado deve trabalhar. Nós não somos poder concedente. Esse é um ponto muito importante, esta separação. Eu ainda vi agora, recentemente, uma discussão muito séria que está acontecendo na parte de regulação em São Paulo, em que, quando a agência tenta ser regulador ou vice-versa, dá problemas. E os problemas são muito sérios. Então, acho que essa divisão bem clara do que é o papel do ente regulador e o que é o papel do poder concedente, ele tem que estar muito claro. Eu temo que se nós, de alguma forma, começarmos a mexer muito, sem que se tenha um planejamento, e quem faz esse planejamento, a gente pode contribuir, obviamente, para esse planejamento. Acho que temos muito a contribuir, digo de passagem, pela experiência, pelo conhecimento, inclusive por estarmos regulando diferentes áreas, que eu sempre aponto como um bônus, né, para o fato de que nós conhecermos vários setores e poder aprender com cada um deles. Né? Por outro lado, temo que nós possamos estar invadindo uma área que não necessariamente é a nossa. Tá? Bom, mas eu estou falando muito aqui, talvez eu tenha que ouvir mais, mas isso é a minha visão aí sobre essa questão. Mas eu até fico em dúvida agora como encaminhar a nossa questão, conselheiro Kleber. Como é que a gente coloca... Presidente, eu apenas estou trazendo uma sugestão de uma matéria que me trouxe preocupação na medida em que alguns movimentos foram feitos à revelia do ente regulador e que afetaram objetivamente, né, a matéria tarifária, que é o objeto, né, específico do regulador. Perfeito. Agora... Mas eu aproveito o conselheiro Kleber, inclusive, já que trouxe isso, assim, ó, eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente, cada um das nossas instituições temos as nossas responsabilidades. E a Gergs não pode, nós assumimos a responsabilidade de outros. Nesse caso aí que nós estamos conversando aí, a responsabilidade por eventuais problemas que tenham acontecido, talvez até como aqui está uma transmissão aberta, né, muitas pessoas não sabem exatamente do que nós estamos falando, mas eu acho que algumas questões, a Gergs, e acho que essa é a nossa responsabilidade do Conselho Superior, é fazer o certo. As regras, cumprir regras em cima de procedimentos pré-estabelecidos. Quando não forem, nós estabelecermos procedimentos, mas com base na lógica e na racionalidade. Né? E quando isso não acontecer, nós vamos estar procurando sempre fazer isso. Essa é a nossa missão. E se outros órgãos, por acaso, não o fazem, né, tem que ficar muito claro de quem é a responsabilidade em relação a isso. Então, por exemplo, não cumprimento de algumas questões, eu diria que é muito grave isso. Né? E a Gergs, no caso, nosso posicionamento sempre e respaldo plenamente a preocupação do conselheiro Kleber. Tá? Eventualmente, a Gergs ter que tomar algumas decisões e em cima de algumas questões que não ficaram muito bem definidas previamente por outras instituições que não a Gergs. Acho que é mais ou menos isso. A preocupação, presidente, é única e exclusivamente no sentido de que esse tipo de coisa não se esvaia pelas mãos, entendeu? Sim. Do ente regulador. Agora, podemos aprofundar outros debates aí, eu estou trazendo para a gente discutir, acho que talvez não se esgote aqui essa discussão. Claro. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque... Não, eu concordo. Também fiquei muito preocupado e devido à preocupação do conselheiro Kleber aí, porque assim, ó, a grande preocupação nossa é manter o equilíbrio econômico financeiro de contratos, ou mesmo situações que não tenham contratos, como é o caso desse setor muito complexo e que, de alguma forma, acho que não está muito bem encaminhado as questões que é de passageiro. Né? Mas nossa questão é manter o equilíbrio econômico financeiro. Manter o equilíbrio econômico financeiro significa o justo para todos os entes,
todos os stakeholders que participam, né, dessa questão. Então, muitas vezes, em nome... Tem uma coisa que me preocupa muito também, eu estou na linha do conselheiro Kleber também hoje, que é o populismo regulatório. Eu gostei dessa expressão que eu ouvi recentemente, né? O populismo regulatório é quando o pessoal usa o artifício da regulação para fazer populismo. Então, é um populismo travestido. E muitas vezes ele é bom para o próprio consumidor, por exemplo, ou para o usuário, que eu insisto, que eu acho que é um nome inadequado, né? Eu gosto mais de consumidor do que de usuário. O usuário é do dependente, é do cativo, né? E consumidor parece que está num nível um pouquinho acima. Mas, de qualquer forma, muitas vezes pode parecer que algumas medidas, como, por exemplo, não dar um reajuste em um determinado momento, pode parecer benéfico para o usuário, mas que vai gerar um ônus muito maior logo ali adiante, ou pior, pode gerar um desequilíbrio que em algum momento tem que ser reposto. Então, a nossa preocupação sempre é de manter o equilíbrio e manter a harmonia entre os vários entes que fazem parte deste complexo, que no caso é o próprio governo, né, são os concessionários e são os usuários. Então, essa harmonia, normalmente, ela está materializada num contrato. Tá? Então, e a falta de... aí eu volto de novo, por isso que a falta de um contrato pode gerar esse tipo de coisa. Por exemplo, só para dar um exemplo genérico, sem entrar em detalhes, não conceder reajuste em determinado momento, e isso pode representar um desequilíbrio, eu insisto, que precisa ser reposto depois. Então, bom, nós estamos falando... Outra coisa também importante da gente salientar aqui é que o ente regulador, nesse caso, né, como aconteceu nessa situação, além de ficar totalmente alijado da informação, né, o poder concedente não foi isonômico na ação, porque as outras aglomerações não houveram esse tipo de proposta. Uhum. O que também, né, deixa o sistema muito desequilibrado, pela falta de isonomia nas decisões do poder concedente. Normalmente, quando se fala em regulação, o poder concedente tem muito a dizer num determinado... Aliás, ele tem tudo a dizer. Ele é monopolista em dizer. É quando ele define como vai ser concedido. Essa é que acontece em todos os setores regulados, à exceção de alguns poucos, que é exatamente onde tem os problemas. Então, o poder concedente, ele que define, ele diz exatamente como que as regras são, e ele faz o edital de licitação, e aí, a partir daí, quando o contrato está assinado, entrega para o ente regulador. E quando tem esse processo bem articulado, a gente pode ver que são raros os problemas. Não acontecem problemas como esse que o conselheiro Kleber está mencionando. Isso aí, para mim, é o exemplo mais claro e evidente e eloquente o quão mal a falta de um contrato pode fazer. E agora que nós vamos viver, e eu diria mais ainda, né, períodos muito mais duros, a pandemia está trazendo isso também. Tudo que a gente podia botar embaixo dos tapetes e guardar nos armários, os armários estão cheios, os tapetes estão muito altos. Agora nós não temos mais lugar para empurrar com a barriga, não tem que trabalhar de uma forma absolutamente clara e transparente. Todas as tentativas de se empurrar para depois estão se extinguindo. Então agora, eu insisto, o setor de transportes ele precisa agora também passar por uma boa chacoalhada para que as empresas possam sobreviver efetivamente, para que os usuários possam ter previsibilidade em relação às questões, e que esse tipo de... Isso aí a gente chama de opportunistic behavior, comportamento oportunístico. Isso acontece quando tem algumas lacunas e que alguns dos entes, né, dos stakeholders, de novo, ou o governo, ou a concessionária, e eventualmente até os próprios usuários, adotam algumas posturas para terem ganhos imediatos. Isso é absolutamente terrível. E quanto menos regras pré-estabelecidas tiverem, e normalmente o contrato é a forma de se fazer isso, mais fácil coisas como esta possam acontecer. Talvez o nosso papel seja, quando isso, obviamente que nós não somos poder concedentes, e talvez nem tenhamos a prerrogativa
de corrigir o poder concedente, porém, nós temos que registrar e, eventualmente, denunciar questões que prejudiquem o bom e equilibrado andamento de uma determinada concessão. Mas eu proponho, então, até para nós podermos avançar, né, que eu acho que é um bom debate, que nós vamos ter que fazê-lo, né, e podemos, talvez, inclusive, auxiliar o próprio poder concedente, até fazendo saber aí que eventualmente tem algumas questões que estão sendo meio empurradas com a barriga, né, mas eu insisto, eu acho que a grande saída para esse setor é formalizar um processo que tenha esse contato. Gerenciar contratos é muito mais fácil do que gerenciar a ausência deles. Mas, então, meu encaminhamento aí para a questão posta pelo conselheiro Kleber é que a gente continue esse debate, sim. Acho que foi extremamente bem levantada. A preocupação dele certamente é de todos os conselheiros, e eu diria que é da casa como um todo, né? Porque a gente vê as próprias preocupações das várias diretorias em relação a algumas dessas questões. Então, acho que é um bom debate e sugiro que a gente intensifique-o aí na sequência. Tá bem assim, conselheiro Kleber? Tá bem, presidente. Perfeito. Mais algum assunto? Eu que agradeço, conselheiro. Eu acho que foi extremamente bem levantada aí a sua preocupação, insisto. Eu também fiquei muito preocupado mesmo, né? Mas isso aí eu acho que é uma questão que depois a gente vai poder, eu acho que provavelmente na semana que vem, quando estivermos discutindo aí, estiver na pauta essa questão específica que foi levantada aí. Mas eu também fiquei muito preocupado, muito preocupado. E o que a gente já fez no passado e tal, acho que também, o passado é uma boa fonte de inspiração para a gente corrigir. O passado traz boas e más exemplos, porque a gente, vamos pegar os bons exemplos do passado e corrigir os maus exemplos que a gente tenha tido no passado, para que a gente possa entregar, eu acho que esse é o objetivo, né, para a sociedade, os melhores serviços com previsibilidade. Eu acho que é a questão mais importante. E é isso, inclusive, que facilita a própria operação das empresas, que vão poder trabalhar de uma forma mais adequada. Inclusive, o que eu acho que me parece muito importante, que isso acontece em vários setores, inclusive regulados, é a possibilidade, sim, de se dar desconto. Mas só que essa é uma decisão, muitas vezes a elasticidade de preço da empresa pode mostrar que baixando o preço ela tem uma receita maior. Por exemplo, isso é típico de várias indústrias de network, que são as indústrias reguladas. Mas isso tem que ficar... aliás, quando o poder público chama o setor privado para contribuir no fornecimento de infraestrutura ou de serviços públicos, é exatamente para explorar não apenas a capacidade financeira dessas empresas, que muitas vezes nem são empresas, na verdade são sociedades de propósito específico, que é outro avanço importante que se precisa ter quando se fala de concessões, tá? Mas não apenas a capacidade financeira delas, mas também a capacidade gerencial delas, o expertise de como se fazer negócio, inclusive na parte de mercadológica, o marketing. Isso aí é marketing. Então, isso aí é óbvio que tem que estar presente. Então, o Estado quer eficiência máxima. E isso que tem que se buscar. Agora, tem que ter um mecanismo regulatório, no caso, o contrato, que defina claramente a possibilidade de se fazer isso. Porque a ideia não é que a gente faça o que a gente chama da micro-regulação. O Estado indo lá regulando horários, por exemplo, enfim, desse tipo. Isso aí é uma coisa que não faz sentido. Então, bota uma estatal lá para fazer. Tá? Mas não é isso que se quer. O que se quer é o expertise, conhecimento, o know-how do setor privado para conseguir se fazer de forma mais eficiente a prestação daquele serviço público. Mas ok, então. Então, vamos lá. Mais alguma consideração, senhores? Mais algum assunto? Bom, então eu agradeço a presença de todos, né? E mais uma vez aí, mais uma sessão do Conselho Superior que estamos concluindo.